todo mundo utiliza um algoritmo, de alguma forma ou de outra, no nosso dia a dia. Por exemplo, para utilizar uma receita médica, uma nova instrução de um aparelho, uma receita culinária, é um modelo de algoritmo como qualquer um vai estar utilizando. Sequência de ações executáveis para a obtenção de uma solução para um determinado tipo de problema, talvez seja o conceito mais formal para o algoritmo. E Dijkstra traz aí como conceito de um algoritmo dizendo o seguinte: um algoritmo corresponde a uma descrição de um padrão de comportamento expresso em termos de um conjunto finito de ações, por exemplo, executando uma operação A mais B, percebemos um padrão de comportamento, mesmo que a operação seja realizada para valores de A e B. Enfim, como eu falei, vocês, como já têm conhecimento do assunto, eu acredito que isso aqui é familiar, isso aqui já é bem mais lógico para vocês. Ou tem alguém aqui que tem alguma pergunta, alguma ressalva desses primeiros comentários de algoritmo? Não, né? Beleza, então os que não estão prestando atenção, né? Beleza. Tá. Alguém pode ler para mim, por favor, essa definição aí? Algoritmo é um conjunto finito de instruções que precisam para executar uma operação. Um algoritmo pode ser visto como uma ferramenta para resolver um problema computacional específico. O algoritmo pode receber uma entrada, um conjunto de valores e pode produzir uma saída de outro conjunto de valores. O algoritmo descreve uma sequência de passos computacionais que transformam uma entrada em uma saída, ou seja, uma relação entrada e saída. O vocábulo algoritmo Aquarismo. É de algarismo. Bem semelhante aí com o vocal mesmo, né? Português. Tá certo. Eu não sei se vocês devem lembrar, principalmente o pessoal que fez gestão da informação no semestre passado, nós apresentamos a definição de um processo, na verdade, em um sistema de informação dado a entrada, tendo aquele elemento que realizaria o processamento e onde se geraria uma saída que poderia ter um feedback ou retroalimentação, isso tudo inserido no ambiente. Estão lembrados disso? Tá. Talvez eu tenha feito, realmente eu não recordo, mas esse semestre eu já fiz com outro turno. O algoritmo lembra aquele processo. De outro curso. O algoritmo lembra aquele processo, só que é o formato mais simplificado, né? Ele diz, olha, dado uma entrada, executar o algoritmo eu tenho uma saída. Um pouquinho diferente, né, do que está lá. Enfim, tem a referência aqui, isso aqui a gente vai soltar um pouco. Isso aqui também. Tá, então, para a gente ter um algoritmo, a gente tem que seguir alguns critérios bem rígidos em toda a sua elaboração. Por exemplo, você trabalhar com regras bem precisas para definir o que o computador vai fazer. Não há uma subjetividade, não há uma dualidade, vamos dizer assim, nas instruções que você vai executar dentro de um programa. Devemos trabalhar com um conjunto de regras finito. Aí isso é o pessoal de compiladores deve lembrar disso. Né, mais? O Jonathan não faz essa disciplina, né? O Conrado faz, né? O Conrado vai participar essa semana com a gente. Tá. Se vocês lembrarem lá de quem fez compiladores, nós tínhamos um alfabeto, né? Precisava definir o que seria o alfabeto, ou seja, quais são os caracteres básicos da definição da tua linguagem. Você definia a gramática, ia definir quais regras que seriam produzidas e
as palavras daquela linguagem. Tá entendendo, né, filho? Eu tava tentando lembrar aqui, mas realmente. Pois eu vou falar agora de uma forma que vocês possam entender. Por exemplo, se você vai fazer um programa em Java, você tem quais caracteres que você pode utilizar em Java? Caracteres? Você tem que saber. Está programando em Java, você deve saber. Você vai usar todas as letras, todos os números e vai usar alguns símbolos. Tem um símbolo, por exemplo, eu gosto de lembrar bastante da diferença. Por exemplo, para C, que em Java você utiliza o arroba. É um caractere aceito. Em C não é. Então, esse caractere que está dizendo que é aceito na linguagem é o alfabeto dele. O alfabeto que aquela linguagem reconhece. Tá ok? Tá claro até aqui essa parte do alfabeto? Ou que é o meu conjunto de caracteres aceito no meu programa? Mito, ó, não é isso aqui não ainda, tá? É uma coisa antes que eu estou falando. O meu algoritmo, a minha linguagem, ela aceita tais caracteres. Isso é o dito alfabeto dela. O criador da linguagem, ele define uma gramática semelhante à gramática do português ou do inglês. Ou seja, quais são as formas ou expressões que podem ser montadas com aquela linguagem, com aquela língua, ou naquela língua, é definido por essa gramática. O programador, ele não utiliza isso. Ele não precisa, de certa forma, saber como é que é a gramática. Ele precisa saber quais são as regras que a linguagem suporta. Como é que eu faço um condicional em Java? Condicional. Condicional. Uma condição, coloca um sinal de maior, menor, alguma coisa assim. Ou então bota o if. If, bota o maior, menor, bota um valor, a condição e um outro valor, não? A pessoa? Oxi! Você tá de brincadeira. Eu falei o if umas 10 vezes. Eu falei o if umas 10 vezes, isso aqui. Então vamos lá, que é uma coisa bem simples, né? O Erlan tá gravado aqui, pessoal. Exatamente. Ó, temos if, eu tenho uma condição, e aí no caso do Java mesmo, eu só preciso dessa condição entre parênteses. Acabou. Não é obrigatório ter o abre-chave, não tem then, Pascal tem then, certo? Então não é esse formato? Então essa é uma regra que deve estar bem definida no teu algoritmo como usar. Ok? E no caso, ele deve ter um conjunto de regras a ser aceito. Quando eu tenho esse conjunto de regras, eu dou uma liberdade para o programador desenvolver associações entre essas regras. Quando eu acabei de falar para vocês, como é que eu vou lembrar? Como é que é uma regra do condicional em Java? If e a condição, correto? Tem as derivações ali, botam a chave, fecha a chave, usa o else, tudo bem. Mas aí quando eu digo que tem isso, aí você vai entender que só posso usar uma regra condicional no meu algoritmo? Não. Pelo menos essa altura vocês não vão entender isso, né? Talvez aqueles que estão vendo pela primeira vez o algoritmo, o cara pode acabar, não, o professor falou que o condicional está aqui. Ah, mas você pode botar o condicional. Ai, podia. Mas, enfim, você já sabe que podem fazer essa combinação aí dessas regras. Outra questão, um tempo finito de execução. Tem que ser finito. Muito caso que a gente diz que não é finito, é quando entra no loop infinito, né? Vai até estourar a memória do computador para aquela execução do algoritmo. E também considerar que são regras, ou essas regras, no caso, são executadas por um computador para estar executando. Eu não sei se tem essa sequência, mas deixa eu ficar com aqui.
você programa. Quando você compila ou interpreta esse algoritmo, é que você vai ter o que o computador em si pode executar. Antes disso, o computador não executa nada. Vocês concordam comigo? Beleza. De alguma forma, eu já tinha citado, deve-se definir um repertório finito de regras com uma linguagem de programação. Basicamente, como eu estava explicando antes. A maior parte dos algoritmos utiliza métodos de organização de dados envolvidos na computação. Ou seja, ele deve ter uma estrutura, ou deve ter um padrão de estrutura, ou se definir como uma estrutura de dados. Um tempo finito não é uma eternidade. A maior parte das pessoas não está interessada em algoritmos que levam anos, décadas, séculos, milênios para executar. Existem diferentes tipos de computadores, no caso, existem diferentes modelos computacionais. Teve um filme, sinceramente eu não sei se saiu ainda, que é do Stephen? Não, do Turing. Alan Turing. Interestelar? Hã? Interestelar? Ainda não saiu, né? Porque o do primeiro que falou da Stephen Hawking. Teoria de tudo. Esse também eu achava que já tinha saído, não tinha saído. Saiu. Já Saiu saiu até do cinema, né? Já, saiu do cinema já. Está? Não, saiu do cinema Já já. lançou. Já tá rolando mais não. Tá rolando agora em minúsculo. Esse aí que eu fui acompanhar não tinha visto, não tinha saído ainda. Mas enfim, esse do Alan Turing, por exemplo, mostra, né, um grande ganho, né, para a época principalmente. Ele criou um modelo computacional onde fazia a interpretação da comunicação que era usada em criptografia. Onde, se não fosse com o computador, ele não conseguiria fazer esse processo. Aqui é a mesma referência. Hoje é colocado, gerado informações de algoritmos de computadores que, se não fosse por eles, manualmente poderia levar esse tempo também. Certo? Mas aqui ele está falando do próprio algoritmo que pode levar anos e anos ou milênios para ser executado. Tá, outro aspecto do algoritmo, no caso dele ser estático, o texto contém instruções que devem ser executadas em uma ordem definida, independente do aspecto temporal. Então você coloca, por exemplo, às vezes a gente pode confundir no caso das funções recursivas. Você tem a tua estrutura do teu algoritmo, aquilo ali é compilado, né, que vai ser executado, mas uma função que é chamada recursivamente, ela vai instanciar mais um momento na memória, instanciar outro momento para executar cada um. Eu dei uma olhada nesse negócio aí. Tem até uma função no livro lá que eu não consegui entender. Tipo, o que eu consigo entender que ele fala lá que é tipo, ele faz tipo uma pilha, né? Faz uma pilha da mesma função, que a função ela mesma se chama antes de terminar. Mas só que, tipo assim, ela se chama, mas ela dá o return sem tipo fazer um somatório. Como se fosse assim, eu vou somar todos os números de 1 a 10. Ela faz ela mesma se chama, mas só que ela não bota uma variável para receber a soma. Ela só faz retornar a variável. Aí eu queria entender como de acha que essa bagaça faz essa recursividade sem chamar ela mesma. E a variável. Tu lembra se essa função era para somar os elementos? Era. O negócio que eu não trouxe foi o livro. Eu esqueci. Não, é o de Java para iniciante, tem ela lá. Trazer ela. Tá, o jeito que tu tá falando aí eu não sabia dizer. Tu traz, tem que mostrar. Exemplo, tem um outro exemplo que nós vamos trabalhar até com isso, que é a questão da ordenação dos elementos de um vetor. E às vezes a gente, sabendo como é que o funcionamento da ordenação, diz, vamos ver esse elemento menor, esse aqui tem que ir para frente, esse aqui outro tem que ir para trás, e está fazendo toda aquela mudança. Só que a formato da implementação recursiva vai mostrando que ele só vai definindo quem é maior, quem é menor, e só vai chamando. Chama. E no último caso, ele só faz a troca de 2. Se um for quer dizer, eu quero deixar em ordem crescente e está vindo decrescente. Aí só troca aqueles 2. Aí acaba.
algoritmo. Eu já vi isso aí, mas isso aqui não é assim não. Também tem, a gente vai ter aqui também. Mas dentro do vídeo. Não, mas estrutura de dados como você vai fazer essa organização? É o quicksort. Não, tem. Quicksort, né? Sei lá. Exato, é um dos. Mas- Então assim, mas você vê o algoritmo, ele vê, se você só mostra a chamada dos pedaços do. Você não vê mais troca, só vê o último caso e é uma troca simples. Bota para rodar aí aquele negócio funciona. Porque vai funcionar recursivamente até o último caso. É um pouquinho difícil realmente de se ver, mas a gente vai trabalhar com esse modelo também para a gente fazer análise. E no caso dinâmico, está citando a execução de instruções a partir de um conjunto de valores iniciais que evoluem com o tempo. Dependendo do problema, você pode ter uma referência que você armazena um tamanho, tanto é que você sabe estudar a operação dinâmica. Eu posso precisar aumentar, diminuir uma estrutura de dados e aquilo ali funcionar dinamicamente. Tá. Pode-se gerar essa dificuldade que eu estava explicando, ou esse exemplo mesmo da recursividade. Você tem um modelo estático do teu algoritmo, mas se você for tentar entender ou entender o funcionamento dele no computador, você vai observar que o algoritmo vai crescer. Chamadas e chamadas de funções que só foram apresentadas só uma. Tá, talvez aí vamos ver algumas considerações e ouvir um pouquinho vocês também. Quem pode ler o primeiro? O programa pode ser visto como um algoritmo codificado de uma linguagem de programação que pode ser executado por um computador. Qualquer computador pode executar qualquer programa. E aí? Counter-Strike. Bota. Tem uns computadores que não tem placa. Depende, pessoal. Não, mas é isso que pode ser. Eu acho que se tiver a capacidade de codificar aquilo que está sendo executado de próximo, e ele se computador que tiver a capacidade de executar o código que está sendo executado, Mas você botou bem no si, né? Si. Aqui é qualquer computador. se tiver. Se não, então vamos responder, não. E aí, E aí, Carlos? Só vou concretizar, porque para dizer realmente não, porque tem alguns programas que eles são feitos para determinada arquitetura, então não dá para só o software, não dá para a hardware também. Mas que questão pessoal? O software do hardware, você vai dizer esse aqui, né? Você está falando do computador em geral. O computador que eu estou vendo é o aspecto do hardware e do software. Sim, é isso mesmo. A pergunta é sobre isso. Meus parabéns, Felipe. Meus parabéns. Acha que pode? O que mais aí? Não, pode não. Pode não. Tudo bem, agora você tem que dizer. Agora vamos pro porquê, né? Ele já deu o porquê. Já dei três motivos. Mesmo você viu no desenho. Ele só que não acreditava ainda, mas... Escutei não, falei. Não, deixa quieto. Vou fazer um engajamento, vou botar lá no site do. Tá bom. E aí, pessoal? O Vitor disse que pode, né? Os demais? Pode não, senhor. Pode? Henrique? Pode. Carlos? Por que que pode? Pode não. Por que mesmo? Que sim. Sabe quem ganhou na pergunta depois? Desde que tem um ventilador adequado para essa linguagem. Ei, professor. Desde que tem um ventilador adequado para a linguagem. Não. Olha, parte já do início que eu falei, olha, existe o algoritmo
E existe o Ela! Você foi depois de Ele tá lhe zoando aí, pessoal. Vai, Pode não, pessoal, pode não. Eu também pra mim é assim. Bota. Não é a resposta correta. Quê? Um programa, ele é assim, um computador, o programa desse computador seria para rodar. Como é que é? O programa ele é feito no computador, Certo. independente do computador, seria para rodar. Ele vai executar. A capacidade do computador influencia muito. Certo. Agora, se ele vai funcionar do jeito que é para funcionar, E o Henrique, capacidade. capacidade de memória. Memória aí. Só acho que se botar de novo, e perguntar, esse código ele pode ser executado em todos os sistemas operacionais, por exemplo? Mas Eu diria não. No caso do Java, sim, porque ele roda em cima de uma máquina virtual. Em outras linguagens de programação, não, porque vai depender da questão da biblioteca que o sistema operacional vai usar. Ou seja, vai ser uma outra. é isso. Olha isso. Cuspiu conhecimento na sua cara aí. já tu faz nas férias. Então, qualquer computador recebe. E Por quê? vamos lá, qual foi o show? Pega um programa aí. Essa aí é a parte fácil. Em C. É a parte fácil do curso. Quando chegar nos cálculos, você tá boneco, professor. Pega um programa que você fez em C. Estou dando um exemplo. Quer dizer, o Felipe, ele deu um outro exemplo, bacana e tal. O Rafael só mostrou aqui o caso que funciona. Mas, vamos pegar aqui bem básico. Pegue um programa que você fez em C, compile ele. Vamos supor que você está trabalhando no Windows. Certo? Sim. Aí você pega aquele programa compilado, da XE. Se você levar esse programa, por exemplo, para o Linux, vai rodar? Não vai, né? É que faz. Se fizer com mais, Vai mover o online, sistema operacional. Qualquer computador, né? Qualquer sistema operacional. Tá certo? Então, assim, a forma de resolver já foi citada aqui algumas. Mas você não pode afirmar que qualquer computador vai executar esse seu programa. É qualquer. Certo? Botar um aplicativo para rodar numa calculadora. Botar um aplicativo para rodar na calculadora não roda. Uma calculadora. Hoje em dia, né? Não é sábio. Mas eu tenho a impressão Que é um computador. Ele derrama innecessariamente. Vai ter o quê? Mas é verdade. Te acalma, te acalma. Agora começar a chegar nos cálculos aí, começar a bater na cabeça. Não. Vai ter cálculos. Mas aí ficou claro, pessoal. É de novo, tem casos que vai poder, tá certo? A questão é que botou aqui, qualquer. Sempre penso em adaptação. Por exemplo, se eu falo em vai rodar muito, vai rodar. Mas se tiver alguma coisa que adapta em programa, não pode. Mas precisa da adaptação. Né? Todos os problemas ligados a ciências exatas possuem algoritmos. Todos os problemas ligados às ciências exatas possuem algoritmos. A pessoa tem uns problemas cabulosos aí, pessoal. Acho que não, só. Bota fé que não. Tem calma. Uma pelicina, só podem ser. Só se as formas exatas que eu tenho imaginando não sejam a mesma que as suas. Aí Que diabo é isso? É exato ou não é? É subjetivo. É subjetivo. Treinando lá com essas coisas assim, aí talvez só tenha Diabo. uma outra explicação aí. Não, preparado. Não, tá certo. Está Por exemplo, escabriado. diz aí, possui um algoritmo. Vocês vão considerar que é feito o algoritmo para resolver, né, no caso.
eu vou ter que elaborar um algoritmo para gerar um programa para fazer. Tá, vocês não consideram, vocês não estão considerando software que já possa ser utilizado, né? Pela resposta de vocês, né? Tipo, se eu trago aqui um problema, que é da uma área de ciências exatas, aí você olha, tem que resolver esse problema, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, criar um algoritmo, criar um programa para resolver ele. Isso. Já tem. Então não possuem. Mas eu tenho noção que, independente do que eu vou usar, o programa já foi feito. Psicologia, é. Pronto, é isso que eu queria confirmar. Mas você. Algoritmo, você só está aplicativo, algoritmo não é qualquer sequência lógica de ações. Então, no caso, eu creio sim. Tá. Vocês consideram que, então, existe alguma coisa no computador que não tem algoritmo? Só energia. Isso aqui é psicologia. Pra nós. É isso. Que Não, homem. vocês estão me entendendo. Então, eu estou tentando As separar as coisas aqui. Se eu coloco um problema e digo, ó, precisamos resolver esse problema. Aí eu perguntei, vocês precisam gerar um algoritmo para gerar um problema para resolver? Ou considera que eu posso pegar um software que é específico e eu resolvo? Nossa, é. Mas eu falo só. Não, não vou nem dizer software, você vai pegar uma biblioteca. Você está usando seu utilizador. Não, beleza. Eu estou dizendo, você vai ter que criar o algoritmo da biblioteca? Não, você vai usar. Você correto? Mas é que assim, ali ele está perguntando se possuem algoritmos. Então, se ele já se é um software que eu vou usar, então ele possui um algoritmo. Tá, e quando eu perguntei, existe algum computador que tem alguma coisa que vai levar ele se não tem algoritmo? Não existe não. Vou usar alguma coisa da SEO. A SEO não foi elaborado um algoritmo para ele. Concorda? Vou usar, sei lá, só terminar uma coisa mais simplificada. Tem um algoritmo. Entendeu? Tipo assim, estou tentando separar situações. Agora, se a gente entender também no início, como algoritmo, não programa. Um algoritmo é um conjunto de regras que está definido. Você considera que, por exemplo, para eu fazer uma operação, a gente esqueça o software agora. Não vamos falar de software, nada. Você considera que você pode ter uma forma de resolver uma equação de segundo grau, que você conhece um algoritmo para resolver? Sim, as fórmulas não, beleza. Eu só quis eliminar a questão agora do programa. Posso levar, por exemplo, uma forma matemática, já que é uma sequência de processos, não ser um algoritmo. Exatamente. Beleza, agora de novo. Quis tirar o caso do software. Ou seja, se você tem algum tipo de regra na área de ciências exatas, possivelmente você vai ter um algoritmo para resolver, não é isso? Todos os problemas computacionais têm a mesma dificuldade de resolução? Não. Não, não vai se considerar isso aí. Como algoritmos diferentes para um mesmo problema podem ser comparados e avaliados? Tempo, Tem tempo, consumo, consumo. de memória, recurso. Deixa eu ver aqui. Ela certo. Não, é isso. A gente vai para esse ponto aí. E aí, pessoal de trás aí? O que vocês acham? Fala aí. E a eficiência também. E memória, processamento. Memória que ele vai consumir. Isso. Eu não tinha falado. E mais? Dinheiro? Tá certo. Agora sim, vamos. O Paulo já falou uma coisa mais específica que é o que nós vamos trabalhar, que seria avaliar a complexidade desses algoritmos, tá certo? Mas existe aí o conceito da questão de tempo, de recursos, como vocês falaram. Agora, só que essas medições que vocês falaram, um pouco mais complicada para fazer. Ou precisa se tomar bastante cuidado quando fizer. Por exemplo, se a gente está falando em relação a tempo, para eu experimentar, eu
é passado um problema, agora vamos considerar que a gente vai escrever um algoritmo e gerar um programa em ciências exatas. Trago esse problema para vocês e cada um aqui vai escrever um algoritmo. Eu só faço o seguinte: no início do teu programa, você coloca assim, print e chama a função lá de time para pegar no SO e colocar. E depois, no final do programa, você bota mais um print e diz ali qual foi o tempo restante, final, né? Não é assim a ideia? Uhum. A não ser que você queira F9. Computar no relógio. Beleza? Mas padrão, mas como você vai colocar um comando de tempo F9 dentro do teu programa, tanto no início como no fim. Agora, cadê? Aqui a gente tem, sei lá, o Erlan, o computador dele, mais modesto, ele comprou o semestre no ano passado, quis trocar. Rapaz, Foi isso? pode ser não, só. Não sei disso aí não. 5 mil reais. Foi, cara. Todo mundo sabe disso aí, não? Não, daí não foi eu não, só. 5 mil reais. Troquei aqui, troca meu computador não. Foi os caras aí, só. Eu pensei, então não foi, eu pensava que era fazer. Foi eu não, rapaz. Uma rede de supermercado que vai ganhar dizer. Foi eu não, É igual rapaz. aquele negócio lá que ele Que? Foi lá. Só pro cidadão. Tá, então assim, mas enfim, vamos supor então, né, não é dele, mas um computador ali médio. Sou outra pessoa aí, só. Não, rapaz, usa o desenho. Aí temos agora o Felipe. Pronto. Tem o computador com a super placa de vídeo, NVIDIA, né? NVIDIA. É AMD, pessoal dele. É a tua que é AMD? Não, a AMD é do Fernando, né? Você tá notado, né? Não, eu lembro de algumas vezes você discutiu. Algumas? Você mesmo. Então assim, Você ele mexe tá todo? lá com a super máquina dele, ele usa só pra jogar, porque ele tem uma vai que é mais moderna. Vai estudar. Mas enfim, onde é que eu quero chegar? Então os dois executaram a solução do problema dele, botaram a contagem do tempo, e no final, o Erlan levou 3 horas, o Felipe levou 5 minutos. Estou exagerando aqui para ficar bem claro. Tá? Tira tudo pra te acabar. Mas é porque a dele é de jogo. Não é aquele trabalho, não é de estudar. Estudar. Então assim, aí eu vou chegar e diz, rapaz, muito bem, eu acho que o algoritmo do Felipe está excelente. Se fosse um trabalho, dizer 10 para ele. Do Erlan. Eu posso acho que já faz um negócio aqui. Tá processando aí? Você aqui não Fazer um exercício extra. tá processando não, Felipe. Dá um play. Você acha que é Os caras são otários. Por que não é justo? Eu acho que é. É não, só. Esse negócio aí não é justo não. Não é. Primeiro, não é nem por ter me usado. É pra ter usado outra pessoa. Mas só que é a questão do Compara desempenho. poder de processamento aí. Desempenho, plataformas diferentes, sistemas. Configurações diferentes, ISO diferente. Às vezes até o mesmo computador com a mesma configuração produz resultado diferente. Tipo assim, Dependendo da quantidade de programas. Que é esse que eu disse. Às vezes é muito difícil, é muito delicado avaliar. Porque o cara vai executar uma vez, aí o Felipe não estava jogando, mas na outra ele estava jogando em paralelo ali, ó. Deixa eu executar e está consumindo recursos do placa de vídeo e tudo mais, o desempenho vai cair. Tá certo? Mas normalmente o que o pessoal faz é executar uma trilha de testamento para que possa formar algo mais mas enfim, então corre um risco grande de se avaliar em relação a isso. De novo, em relação à configuração, em relação ao SO, enfim, e também essa questão de um momento você usar a máquina está de uma forma e tem uma outra lá que o antivírus estava trabalhando e que você nem viu. Lá que ele está escaneando e estava consumindo recursos.
Exato, depois é pegar o computador fora. Beleza, pessoal. Certo, Cássio? Então, pelo tempo, não é uma boa forma de analisar, né? Isso, mas o que eu estou tentando mostrar é exemplos. Porque que não é. Porque você, por exemplo, você pode olhar, existe, como o Felipe falou, existe estudo em média, tem os caras que botam só para comparar mesmo o tempo, às vezes aquilo não é a realidade. Em algumas circunstâncias estão no meio ali que não é computado. E agora vamos chegar para o que o Paulo falou, né? E já está complexo agora, já, hein? Volta lá. Depois eu passo para você. Tá. Antes, deixa eu voltar aqui. Esse slide só vai passar para a gente, né? Ó, essa última referência aí a forma de medir, eu comentei também no primeiro vídeo de aula, que seria a avaliação do teu algoritmo. O que eu sou? Continua aí, homem. Que eu coloquei no primeiro de aula e ver se a gente relembra aqui. Dado a formação do teu algoritmo, tem como você tentar deduzir um tempo computacional para ele, sem gerar o programa em si e colocar para teste na máquina. E aí você poder fazer no caso, a análise desse algoritmo. Certo? Como é que faz isso? Eu até falei, acho que eu falei que era o tempo da computação do tempo sem unidade. Isso ia 100 segundos, nem é uma unidade, é um valor absoluto. Um valor, demorou 10 unidades de tempo. Aí que vai ter o teu algoritmo. E como é que isso pode ser dito computado? Você vai ver a quantidade de vezes que uma certa regra irá ser executada. Mas isso não vai variar de um para o outro, porque um pode ser mais rápido que o outro. Não vou gerar programa agora. Eu vou só olhar para o algoritmo. Só para a sequência de regras. Certo? Vou tentar botar de outra forma para vocês. Não sei se vocês já olharam, sei lá, uma bula de remédio. E, essa bula aqui eu consegui identificar facilmente a posologia, reações adversas e tudo mais. E aí tem um outro lá de uma outra indústria, né, no caso, farmacêutico, e que você olha e você fica confuso, roda, demora para descobrir. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você pode ter padrões de informações, ou a forma de escrever essas informações, que ou você já está mais acostumado, ou é realmente mais fácil. Não foi, acho que foi aqui, pergunto se, não foi aqui não, em relação a você escrever um algoritmo. Toda vez que você for escrever um algoritmo para um certo problema, ele tem que ser escrito da mesma forma? Não. Se você não estiver copiando, não. Se você for criar a lógica, possivelmente vai ter diferença. Eu preciso, no meu programa, no meu algoritmo, escrever uma parte lá que ele tem um laço de repetição. Aí um faz com for, outro faz com while, tá certo? Outro faz com do while, se for Pascal, ou não sei se também está usando agora que usa o repeat. Mas enfim, o cara tem algumas possibilidades de escrever o algoritmo e ele faz esse gosto. Tanto eu preciso de situações condicionais. Tem um cara que vai fazer lá com if e o outro vai poder fazer com switch case. Não é assim? Então, não necessariamente os algoritmos vão ser escritos da mesma forma. Aí é que entra a questão da análise. Por exemplo, se você fizesse uma estrutura, imagine só, você tem que fazer uma estrutura de condicional e aí você coloca lá, e se a situação dos alunos, a média dele for menor do que 7, aí bota uma saída. Aí se for maior que 7, outra saída. Aí se menor do que 7, mas maior do que 6,
9 tem 4, na verdade. 9 tem 4. Aí eu vou poder fazer o exame final. E assim vai. Dependendo da forma que você usar esse alinhamento de comandos, ele pode se tornar mais complexo ou menos eficiente do que uma forma de fazer isso. Aí, como é que faria para o que é isso? Substituir esse. A nota do aluno tem que ser maior ou igual a 0. Aí depois das outras condições, exame final, aprovação e tal. Aí o cara chega, diz, não, se na regra do problema está dizendo isso, eu já vou começar com if média maior do que 0. Aí eu vou fazer outras regras. Essa regra é necessária para o caso, por exemplo, do aluno de 7? Não é? Então não se torna ambíguo? Então tem como você elaborar o intervalo de uma forma mais sucinta. Certo? Ou seja, você pode até ter atendido ao problema, mas você não otimizou aquele teu algoritmo. Tá claro, pessoal, esse exemplo aí? Analisar a instrução, a regra. Questão que é mais difícil que tem desde o começo e o time mais fácil. Não, aqui não vou te dizer que é um erro, mas é uma perda. Pode ser a lógica do cara todinha, aí o cara tem que achar uma maneira de fazer aquilo, deixar mais sucinto. Mais isso. Exato. Mas, por exemplo, quando a gente começa a fazer esse tipo de avaliação, é para vocês amadurecerem mais esse tipo de processo. Bom? Quando o cara passa a gente vai saber como resolver uma situação dessa Exatamente. É aquele teste, né? Mas... Ideal é que seja assim. Ou torcemos para eles. Tá. Beleza, mas enfim. A forma de fazer análise é em cima de não é executando um programa no computador, vai ser feito avaliando ele. E eu estou tentando dar um caso aqui mais básico para vocês. Seria o cara não enxugar tão bem assim o algoritmo. Mas nós vamos ver alguns casos antes disso, que para fazer realmente a complexidade do teu algoritmo, você tem que tentar deduzir uma função, por isso que eu falei da regra matemática, uma função que represente o teu algoritmo, e aí você fazer a ordem de complexidade dela. Esse é o processo que a gente vai fazer na aula. Vocês viram séries? Viram? Calma. Séries matemáticas. Só uma coisa que pode até ajudar na fazer uma análise de algoritmo nessa aí é aquele debug, que pelo menos lá tem tipo lá ele mostra a situação de como é que vai rodando as coisas, acho que já não tem alguma ao cara mostrar tipo, a quantidade de vezes que vai passar no mesmo local para realizar um cálculo ou alguma coisa assim. Eu digo para que você possa elaborar uma lógica mais bem elaborada. Porque ele executa o algoritmo linha por linha, né? Só isso aí, mas se tiver... mas eu acho que o que o Felipe falou, por exemplo, às vezes dentro do algoritmo, tu tem um laço de repetição, e o laço de repetição vai se repetir, sei lá, infinitas vezes, e que não tem você como acompanhar. Aí às vezes vai chamar uma função ali dentro, vai chamar outra, e você não tem como avaliar. Eu acho que é tipo, se eu estou entendendo, talvez como o breakpoint, né, que a gente usava para definir, e aí depois definir as variáveis, os valores naquele momento. Né? Mas se fosse um passo a passo assim. Tá, e para a formalidade agora em relação ao algoritmo
E esse modelo computacional é colocado aí. Quem pode ler sobre o modelo? Pode ler. Está animado aí para participar? Ele tá aqui na sala. Chegou agora. Voltem. Não? Repete aí de novo aí. Não, cara, é só para ler mesmo. Não pergunta não. Ele não ouviu não. Fala que ele tá na sala. Chegou agora. Chegou agora, tá viajando. Para na sala não. Modelo. É bom. O esquema que possibilita a representação de uma identidade. Segundo No modelo, só se deve incluir o que for relevante para a modelagem do objeto computacional, relativo ao processamento e à definição. Esquema que descreve como é o modelo abstrato do processamento de algoritmos. Tá, só para a gente lembrar no caso de PO, essa entidade, qual é a referência? Quem pode dizer? A classe, né? Você vai definir uma informação, né? Que a gente entende como entidade, definir uma classe para dali partir ou caracterizar um objeto a ser processado. Bom, como ele coloca aí, essa importância do algoritmo não existe, ou seja, não é possível escrevê-lo se antes não for definido um modelo computacional associado, quando será executado, por exemplo. Conceito base do projeto de qualquer algoritmo. Pessoal, vocês devem lembrar que. Vou voltar um pouquinho, né? Zé Ferreira. Zé Ferreira. Pancada. Tinha uns probleminha bacana que ele trazia pra vocês, não tinha? Tá vendo? De Olimpíada? Olimpíada? Calcular mesmo. Não, rapaz. É porque na época que ele deu aula, a Olimpíada era moda. Agora, só trazia de violino. Pois é. Nível ITA. Não tinha especificação lá do jogador de xadrez, das peças, e que não sei o que a movimentação dele era essa. Daquela prédio lá da Arábia, bem grandão, que tinha que saber a distância que o sol batia e fazia Você não lembra não? Nenhum tipo de problema assim? Eu lembro do prédio, o maior prédio do mundo. Aí tinha que medir a sombra dele, o sol batia. Medir a altura pela sombra. Certo, bacana. Aí depois o quê? Hein? Aí era o quê? Como é que era a solução? Qual era a solução? Você lembra? Como é que é? Né? Alguém lembra aí desse problema? O prédio, da sombra. Ele não deu essa solução não. Ele pega Lá no pelo. vizinho fazer pra sombra. Ele não dava solução. É, se não fizesse, Pelo seno. ninguém fazia ele. Ele Al- passou com seno? Não, isso aí pra Eu resolver. pensava que era mais. Pensava que ia ser mais simples. Isso aí resolve pelo. Quem estava resolvendo? Não era só uma questão de um teorema de Pitágoras, não? Não. Então vem de um Quadrado, terreno cadeira era igual. dos meteoros caindo, sabe? Diabo de viado. Diabo foi. Diabo foi correr. Não, mas vamos pegar só esse tempo aí Eu fico Que que eu- Vai dar me frente eu. Sim, pessoal, vamos lá. Vamos pegar os APL desenho que eu suponho que é o caso do teorema de Pitágoras. Ele dá um contexto, diz que o tamanho parece dado um prédio, que gera uma sombra, a distância é tal, vai tentar calcular naquele momento, tentar deduzir qual o tamanho do prédio, por exemplo. Aí você podia guardar tudo isso aí no bolso e só saber qual o tamanho disso aqui. O tamanho disso aqui é um ângulo reto? Aí usa uma regra de Pitágoras, teorema de Pitágoras e resolver a questão. Concorda que isso às vezes acontece, pelo menos? Pelo menos que às vezes acontece? Às vezes. Então, onde é que eu estou querendo chegar aqui? Foi especificado para vocês um modelo. É o problema. Olha, esse é o modelo. Vocês vão ter que
a partir do problema, desculpa, você vai gerar um modelo para gerar uma solução. Às vezes é difícil extrair esse modelo, tentar deduzir aí um problema, como resolver. O que vocês precisariam aí, por exemplo, ter a bagagem de lembrar como é que funciona o termômetro de tábuas. Ou se eu só fazendo um teste, se eu pedisse agora para vocês implementarem o cálculo da hipotenusa de um triângulo reto, vocês conseguiriam implementar? Por exemplo. Só? Na raiz. E aí, o que eu faço com o quadro da hipotenusa aí, cara? É a raiz da soma dos Eu quadrados. quero saber hipotenusa. Raiz da soma dos quadrados catetos. A raiz da soma. Jogo raiz para a soma do quadrado dos catetos. Não, você vai fazer agora. Olha. Tá tudo gravado aqui. Joga os quadrados dos catetos de Nossa, eu entendi um negócio de três Bola? Não, beleza. Já Então, assim, saiu bola. qual é a questão aí que eu estou perguntando para vocês? A forma de calcular é complicada? Precisa de quantas instruções aí, quantas regras do algoritmo? Uma régua. Só posso de umas 3. Só a função que é. Só preciso de umas 3. Hã? De umas 3. Só da função que é. Acho que é 3. Que é... Resultado. Eu teria que ter os três. Nenhum pode ser 0, aí tem uma pode ser a soma dos outros, 2, e aí vai. Até umas 3 condições, se não me engano. Não. É igual Para aquele fazer a regra, para resolver você precisa de quantas regras? Só uma. Só uma. Só uma. Eu só preciso de uma linha. Uhum. Jogo a resposta, resolvo o quê? O SQRT do produto lá dos catetos. Agora é claro, mas eu tinha que ler os catetos antes. Bem, vai aumentar o teu algoritmo. Mas para fazer a essência do problema, só uma linha. Tranquilo? Já tá bom, já. Hã? Pra fazer só em uma linha com o cara tá sabendo nível raro. Eu acho que o Vinícius também usou esse problema aí. Foi do triângulo. Ele usava muito Do triângulo. triângulo. Ele se botou em todas as provas. Ainda tinha uns guerreiros. Cada dele. Por isso que eu estou perguntando aqui se todo mundo considera que consegue fazer hoje em dia. Tá, beleza. O que é que podemos tentar deduzir aí essa questão de modelo que me coloca? Dado um problema qualquer, existe sempre um algoritmo que pode ser projetado para um dado modelo computacional. Já traz aqui a resposta. Em vários casos é possível mostrar que não existe um algoritmo para resolver um determinado problema considerando um modelo computacional. Nós vamos ver sobre isso no final do curso. Certo? Tá. Nem tudo você consegue reproduzir com um algoritmo. Tentar modelar um problema com um algoritmo. Ok? Ainda. Tá, enfim, o que você já conhece, referência aí para. Professor, só por curiosidade, esse nem tudo seria um nem tudo tipo até conseguir resolver? Ou nem tudo tem problemas que já estão há muito tempo se colocam para resolver. É porque tem muita coisa que antigamente não conseguia resolver, mas eu já chegou em Até que eles falam. Então é nem tudo até alguns. Eu não. Por exemplo, tem um caso da grade horária. Problema clássico aí, que você não resolve computacionalmente. Você não gera uma solução a partir dele. Você usa o computador para facilitar a sua solução. Automatizado. Exato. Eu vou automatizar algumas coisas, mas ele não gera. Quer dizer, existem ferramentas que buscam uma solução, mas ela não consegue te dizer como se fosse ótimo mesmo. Quer dizer, resolvi o teu problema. Que é o quê? Eu tenho um certo número de professores, eu tenho as disciplinas que eles estão alocados, eu tenho os blocos que serão oferecidos no curso.
eu tenho que dispor esses horários entre os blocos onde um professor não esteja no mesmo horário, em dias diferentes. Todo mesmo dia, desculpa. Certo? Então sobra para o coordenador fazer o braço, ficar ligando, vendo a possibilidade e tudo mais. Mas é um desses casos. Algum desses tipos de problema. Aí, pessoal, eu queria especificar aqui para vocês, talvez aí já para a aula de terça-feira. Desde terça-feira eu vou preparados. Esse livro é pequenininho, tem na internet não, professor? Tem? Aquele do... Que diabo é isso? Sobre o carnaval. Só tinha um nome. Parece. Vamos vai estudar. Não, carnaval não. Na semana do carnaval não tem aula, né, professor? Na quinta-feira não tem aula. Na quinta-feira tem? Tem. Sexta não tem não. Tem. Vai ter entre E aspas. quarta. Eu tô achando que é sexta-feira. Porque o carnaval tem terça e quarta. E segunda, quinta. terça e quarta e quinta não tem aula, no caso. Não, quinta. E sexta também. E sexta também. Mas não dá de entrar não, você não vai também ninguém não, porque... Aí é uma questão de vai ler, mas. Eu sou em tudo de ressaca. Eu viajei. Saco. Foi minha situação Não, lá, rapaz. nada.